Olá, irmãos, a paz e a graça. Faz um certo tempo aí, irmãos, que eu não posto vídeo, né? Mas nós sabemos aqui, já falei aqui em alguns vídeos que eu só posto alguma coisa que Deus me toca ao coração postar, entende? Não gravo vídeos aqui para entretenimento de ninguém. Eu gravo vídeos para passar a mensagem. Eu gravo vídeo para passar mensagens importantes, aquilo que Deus me coloca no coração para que eu poste para vocês. Então, quando Deus não coloca nada no meu coração, eu não posto, tá? Irmãos, eu tava aqui nas minhas redes sociais e, e eu tenho percebido aqui que nós estamos vendo aí de atualização. Sim, atualização, porque hoje, nos dias de hoje, poucos são os que vivem para o verdadeiro evangelho, para a essência bíblica passada por Cristo, pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos. Porque a Bíblia, a verdade bíblica, ela é fundamentada pelo poder de Deus sobre todo tipo de testemunho de sangue inocente que foi derramado em defesa deste evangelho, em defesa desta verdade. O que eu estou querendo dizer aqui? Os profetas do Antigo Testamento, o próprio Cristo, os apóstolos de Cristo, a igreja primitiva, que é a igreja lá do primeiro, segundo, terceiro século, pessoas que simplesmente deram as suas vidas pela verdadeira essência da palavra, da revelação de Deus. Por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque hoje em dia isso praticamente em suma se perdeu. São poucas as pessoas que levam ainda a verdadeira mensagem do Evangelho, indiferentemente da denominação. Porém, grande maioria se tornou fútil e se tornou rasa. Eu tô falando aqui, eu vou falar nome, não tenho problema com isso, tá? Não tenho problema com isso. Primeiro porque não tô aqui para me esconder, eu tô para falar e para denunciar as coisas que tem que ser denunciadas. Um grupo cristão, entre aspas, que se chama South America Crente, tá? Fazendo alusão ao South America Memes, né? Do Facebook. Aonde criam-se memes cristãos. Se é possível a gente imaginar que possa ser criados memes cristãos, não é? Se isso é possível de nós cogitarmos, de nós imaginarmos. Por quê? Porque todos os servos de Cristo, o próprio Cristo, sua passagem aqui na terra, a passagem de cada servo de Cristo aqui na terra é marcada pelo quê? Pela perseguição e pelo sofrimento, pelo testemunho frente ao sofrimento que o mundo lhes impõe. Porque Jesus falou, vós não sois do mundo, porque se vós fosseis do mundo, o mundo lhes amaria. Tá? Aí eu vejo coisas estarrecedoras nestes grupos. Memes com o nome de Deus. Hoje em dia ninguém mais guarda o nome de Deus da forma que tem que ser feita. Hoje ninguém mais tem a devida reverência ao nome de Deus da forma que tem que ser.
Não é dado a glória e a honra que Deus merece, ou melhor, que é exigido pela parte de Deus. Não. Cristãos fúteis e rasos, que passam o seu tempo, que perdem o seu tempo criando meme e dando risada de situações, porque nesses grupos não se fala outra coisa a não ser promiscuidade, futilidades, tá? Promiscuidade, futilidades, coisas que são completamente avessas à palavra de Deus, à verdade, tá? Só falam do baterista, que é o mais pegador da igreja. Olha só, que o filho do pastor é o que atrai os olhares. É isso que tem nesses grupos, É esse tipo de meme que tem nesses grupos aí. Tá? Se é um assunto que deveria estar em meio ao corpo de Cristo, olhem o peso dessa palavra, corpo de Cristo. Essa fornicação sem fim dentro da igreja, entre o corpo de Cristo. Claro que isso aí é erva daninha, claro que isso daí é joio e não é trigo. Trigo não é reconhecido por isso, mas sim pelas boas obras que os identificam como árvores plantadas por Deus. E não árvores más que dão frutos maus, que dão frutos amargos. Pelos frutos vos conhecereis. Tá? Isso é indignante. Isso indigna, sabe? Isso causa revolta. Isso é revoltante demais. Aí uma das coisas mais importantes que tem na Bíblia, todas as coisas são de suma importância, mas uma que tem uma carga significativa para nós cristãos, como a ceia do Senhor, algo ali representando a morte e ressurreição de Cristo, o pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue. Aí fazem um meme de Cristo falando que o vinho é bom, mas nada que se compare a uma Coca-Cola. Gente, por favor, gente, o que é isso? Cadê os conselhos que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, versículo 24, versículo 25, de como deve ser um servo de Deus, que tem que ser paciente, que tem que ser longânimo, apto para ensinar, fiel e, por último, sofredor. O que é sofredor? São as pessoas que não se encaixam aos moldes do mundo. Porque a pregação do evangelho, não somente para o mundo, mas até mesmo para os cristãos, não deve gerar conforto, mas sim confronto. Porque nós estamos em pecado. O evangelho são as boas novas vindas de Deus, tá? São as boas novas que tem que fazer com que o teu velho homem morra para que Cristo viva em ti. Então importa que você morra, que eu morra, para que Cristo tenha espaço para nascer e desenvolver em nós. Para que o embrião de Cristo seja posto em nós e cresça. Então nós temos que dar espaço para Cristo. Então todo o evangelho vai confrontar o homem carnal para que ele morra e o espiritual em Cristo cresça e tome a posição. Uma futilidade sem igual, um evangelho estranho, um evangelho facilitado. Foi-se o tempo em que o evangelho, a pregação do evangelho era confrontar o mundo, fazer jus às palavras de Efésios 5, capítulo 5, versículo 11,
que a nós cristãos compete o quê? Não nos ajuntarmos às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O nosso papel de cristão é reprovar as obras das trevas e não compactuar com elas. Geração de cristão fraco, geração de cristão pequeno aqui, tá? Ao passo que esses jovens de hoje precisam de meme para continuar sendo cristãos, achando que a vida cristã precisa ter mais sorrisos, precisa ter mais entretenimento, que acham que a igreja precisa de uma reforma, de uma nova reforma, mas para o mundo, para que os jovens do mundo sejam atraídos para dentro da igreja, enquanto eles precisam deste tipo de exemplo, a Bíblia nos traz um outro exemplo completamente diferente, nos trazendo a exemplo a história do primeiro mártir de Cristo, que era um jovem, que era Estevão. E o que Estevão precisou para ser atraído para dentro da igreja? Nada! Cristo apenas. E ele não precisou de nada de dentro da igreja para que ele se sentisse atraído, que ele se sentisse incentivado a continuar sendo participativo do corpo de Cristo. Não precisou de nada disso. O que aconteceu? Ele precisou ser morto. Ele precisou ser morto, porque ele nunca abandonaria a igreja de Cristo. Porque ele nunca abandonaria a verdadeira e fiel fé. Enquanto o primeiro mártir de Cristo é um jovem, olha, eu acho que a Bíblia quer nos trazer alguma coisa, alguma mensagem, tá? Revelando o primeiro mártir de Cristo sendo um jovem. É um recado para esses jovens de hoje em dia. Eu tô falando porque eu sou jovem. É um recado para esses jovens de hoje em dia, o martírio de Estevão, ao passo que todos hoje precisam se sentir atraídos para ir para a igreja. Estevão foi fiel e deu a sua vida por defesa dessa doutrina. Não esses jovens ignorantes, burros, semi-analfabetos, analfabetos funcionais, analfabetos de Bíblia, que não conhecem a essência bíblica, que não conhecem a parte de Deus, que não querem, que não usam o seu tempo, o qual é curto nessa terra, de todos, deveriam usar o tempo deles pregando o evangelho, pregando que a vinda de Cristo está próxima e que se não haver arrependimento as pessoas vão perecer no inferno. Mas não, eles querem perder tempo fazendo meme, falando de promiscuidade e de fornicação dentro da igreja, de namorinho. Se os jovens de hoje tivessem o mesmo afinco em pregar o evangelho como eles têm em arrumar um parceiro ou uma parceira, olha, nós já teríamos pregado o evangelho para toda criatura, tá? Mas isso não acontece. Isso não acontece porque estão perdendo tempo com futilidades. Fica aqui essa denúncia, fica aqui essa revolta para que você, cristão, e eu como cristão, venhamos a refletir sobre nossa vida diante do altar de Deus dia após dia, porque não foi em vão que Cristo veio e derramou seu precioso sangue, não para que nós ficássemos sentados de perna cruzada fazendo piada, mas sim para que a gente enfrentasse o mundo e para que a gente se tornasse servo sofredor, porque o servo sofredor de Deus é aquele que enfrenta o mundo e não aceita as futilidades e os enganos do mundo.